Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E a minha oração é que o melhor daquilo que vocês estão vivendo hoje sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer em vocês, por vocês e através de vocês daqui para frente. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. Capítulo 21. E farei a leitura até o versículo 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito o seguinte: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus manifestava-se aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesta passagem já na conclusão da minha fala. O meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem que orava pelos enfermos, eles eram curados?
que pregava e os corações se derretiam. Quem é este homem que foi o grande líder dos apóstolos, que abriu o evangelho para judeus e gentios? Quem é este homem que, cheio do Espírito Santo, não temia prisões, nem açoites, nem mesmo martírio? Este homem é o símbolo de você e de mim, é o símbolo da humanidade. Este homem é o símbolo dos nossos avanços e recuos, das nossas escaladas e quedas, da nossa ousadia e da nossa covardia. Este é o homem que é capaz de fazer uma declaração absolutamente clara acerca de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida reprovar Jesus, dizendo para ele que ele não podia seguir o projeto de Deus de ir para a cruz, e Jesus o repreende severamente. Este homem é aquele que é capaz de uma fé robusta: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, para em seguida olhar para a fúria do vento e naufragar. Este é o homem que é capaz de fazer juros de fidelidade a Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais, para em seguida negar Jesus covardemente 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite, mas este homem não está apenas entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias, o coração deste homem bate em nosso peito. Na verdade, nós somos Pedro, e o que Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida nesta noite. O Deus de Pedro é o Deus dos recomeços. O Deus de Pedro é o Deus da segunda oportunidade. O Deus de Pedro é o Deus que nos apanha caídos, prostrados, feridos pela vida, e nos restaura e nos levanta e nos usa para o louvor da sua glória. Então hoje eu quero lhes apresentar o apóstolo Pedro. O primeiro episódio que chama a nossa atenção ocorre lá em Lucas 5. Jesus ensinava a multidão à beira do mar da Galileia, e Pedro e os seus colegas de trabalho lavavam as redes depois de uma noite frustrada de um trabalho infrutífero. E diz a Bíblia que Jesus viu 2 barcos ancorados. Um era o barco do Pedro, e Jesus propositadamente entra no barco de Pedro e diz para ele: ô Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e ensina dali a multidão. Depois Jesus diz para Pedro assim: ô Pedro, vá para o fundo e lance as redes para pescar. Pedro, que era um profissional, deve ter dito assim: Senhor, esse negócio aqui entendo eu, aqui eu sou o cara, eu sou profissional, e eu quero dizer para o senhor que é à noite que a gente pesca, e nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma noite, de um dia de sorte, de uma pescaria maravilhosa, mas de um milagre grandioso, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele vai ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, Pedro, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Pedro começa a seguir a Jesus, torna-se discípulo de Jesus, mais tarde apóstolo de Jesus. Ele escuta os grandes ensinamentos de Jesus, ele vê os extraordinários milagres de Jesus,
E diz a Bíblia, lá em Mateus 16, que agora Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus então faz uma enquete com seus discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: mestre, o povo não sabe nada a teu respeito. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. O povo não sabe nada. Então Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, se levanta para falar em nome do grupo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando algum elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é batuta, você tem discernimento, você é um cara antenado. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, assim como os outros, também você não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, um dos mais importantes textos da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. 800 milhões de pessoas no mundo pensam assim. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde a declaração é feita, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, que é subscrita por todos nós, ou se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão. Se não, vejamos, na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. A palavra pedra é Petra, é rocha inabalável. A palavra Pedro é Petros, é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é uma metáfora usada apenas para Deus, jamais para um ser humano. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entender. Vocês, jovens estudantes, e todo esse maravilhoso auditório sabe disso. A diferença entre esta e essa. No inglês, this, that. A mesma coisa no grego. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia. Se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está fazendo 4 declarações aqui. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. O apóstolo Pedro entendeu tanto isso que no seu sermão em Jerusalém, ele diz que Jesus e não ele é a pedra.
Também ele afirma isso na sua primeira carta, dizendo que Cristo é a pedra, o fundamento. O apóstolo Paulo, entendendo assim, disse lá em 1 Coríntios 3,11: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E na primeira carta aos Coríntios 10,4 ele diz: Cristo é a pedra, então o fundamento da igreja é Cristo. Mas mais, Jesus também é o dono da igreja. Ele diz: cara, é a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Eu estava, pastor Felipe, lá em Campinas, visitando o pastor Aguiar Valvassouras, um querido pastor, um homem de Deus, pastor da igreja do Nazareno, e ele estava me levando para conhecer um novo projeto da igreja. E tinha um colega, pastor nazareno, muito jovem, começando o ministério, sentado no banco de trás. E na medida que caminhávamos, ele dirigindo o carro e eu do lado dele, o pastor jovem dizendo, falando muito, mas várias vezes, dezenas de vezes: minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. E lá pelas tantas, o pastor Aguiar Valvassouras fez esse gesto, botou a mão para trás, com a outra mão no volante, e disse: filho, bota a mão aqui. E eu pensei: vem coisa aí. Quando o pastor botou a mão, ele passou a mão assim na palma da mão do pastor e disse: meu filho, eu não estou vendo marca de cravos aqui. Não precisa falar mais nada. O dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus não apenas é o fundamento da igreja, o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, não sou eu, não somos nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. A salvação é obra dEle. Ele quem dá o arrependimento para a vida, Ele quem dá a fé salvadora, é Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica. A salvação é obra dEle de ponta a ponta, para que a glória seja toda dEle. Mas em quarto lugar, Jesus é também o protetor da igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o mundo persegue a igreja, o mundo odeia a igreja, o diabo cria situações para embaraçar a igreja, mas ninguém pode deter os passos da igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é aquele que a protege. A igreja de Jesus é indestrutível, louvado seja o Senhor. Diz a Bíblia que agora que Jesus esclarece para os discípulos quem Ele é, Ele passa para uma nova fase do seu ensino, que Ele nunca tinha falado até então. Agora Ele mostra para os discípulos que era necessário que Ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado. E quando Pedro escuta isso, diz o texto, que ele chama Jesus à parte e diz: Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E passa a reprovar a Jesus. Diz: tem piedade de ti mesmo, larga a mão desses pensamentos de morte, pense diferente, larga a mão desse pensamento doentio. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Preste atenção nisso. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja estaria edificada sobre areia movediça. Bendito seja Deus, porque a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas o que é que Jesus não quis dizer? Vamos entender isso. Primeiro, Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar, Jesus está mandando Satanás arredar. Porque se nós não entendermos isso, a gente vai dizer assim: arreda, Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é o Satanás, o Pedro fica.
O Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Em Pedro Jesus vai continuar trabalhando. Tanto é verdade que uma semana depois, Jesus sobe um alto monte para orar. A tradição diz que é o Monte Tabor, outros dizem que é o Monte Hermon. Para nós não importa, porque crente não faz peregrinação sagrada. Para crente todo lugar é sagrado. Mas diz a Bíblia que Jesus sobe o monte para orar, e lá ele se transfigura, e aparecem conversando com ele em glória Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas. E diz a Bíblia que Pedro está vendo milagres. Aliás, são 4 milagres que acontecem ali. Primeiro milagre, Jesus se transfigura. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida. Preste atenção nisso, a pauta da reunião, a partida para Jerusalém. A palavra partida lá no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo, mostrando que a cruz seria o êxodo. Ali na cruz aconteceu a nossa libertação. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu eleito, a ele ouvi. Por que eu estou lhes trazendo essas informações? Porque nós vivemos uma geração que corre atrás de milagres, e nós cremos em milagres, e nós pregamos sobre milagres, e nós esperamos milagres. Mas a ideia de que se eu testemunhar mais milagres eu vou crer mais, não é bíblica. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você verá nesse monte 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Se você ler a sua Bíblia, você notará que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres, mas foram também as 3 gerações mais incrédulas. Pedro está vendo milagres, mas ele não tem discernimento espiritual. E o primeiro discernimento que Pedro não teve foi sobre a centralidade da pessoa de Jesus. Diz a Bíblia que ele disse assim: mestre, porque ele achava que estava no controle: mestre, nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Diz o texto que ele não sabia o que estava falando. Sabe por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei, ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular. Segundo, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne não apenas a centralidade da pessoa de Jesus, mas ele não discerne também a centralidade da missão de Jesus. Vamos entender isso. Quando Jesus desceu do monte, diz a Bíblia que tinha uma multidão, tinha um pai aflito, filho endemoniado. Os discípulos não puderam libertá-lo. O pai recorre a Jesus, Jesus liberta o menino. E diz Lucas 9, 43 e 44, que diante desse grande milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quantos? A multidão toda, os discípulos inclusive. E Jesus viu nessa admiração um problema, uma tentação, um perigo. O mesmo problema que estava lá em João 6, que quando ele multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer dele um rei político, um Messias milagreiro, alguém para resolver os problemas do aqui e do agora. E Jesus fugiu dessa agenda e deixou para lá a multidão. Aqui a mesma coisa ocorre. E quando os discípulos estão mais uma vez embarcando nesse pensamento de que Jesus era um Messias político para resolver os seus problemas do aqui e do agora, para curas, para milagres, para multiplicação de pães e peixes, Jesus diz para os seus discípulos assim em Lucas 9,44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu desci do céu para ser apenas um operador de milagres. Não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora. Eu vim do céu para ir para a cruz.
e é para a cruz que eu estou indo, e esta é a agenda do Pai que está traçada na eternidade, e eu não vou fugir dessa agenda. Entendam isso, eu estou indo é para a cruz. Mas Lucas 9,45 diz que os discípulos não entenderam isso, vendo milagres, sem saber quem é Jesus e o que ele veio fazer. Diz Lucas 9, 51 e 53, que quando Jesus desce do monte, todos podiam perceber no rosto dele que ele estava indo para Jerusalém, indo para morrer, e ele sabia disso. E agora diz a Escritura que ele está chegando em Jerusalém, a multidão o acompanha, uma outra multidão o espera, e ele entra pelo Monte das Oliveiras, vai descendo o Monte das Oliveiras, vai cruzando o Vale do Cedron, vai subindo as encostas do Monte Moriá, lá está a entrada da cidade. Diz Lucas que o povo canta e Jesus chora convulsivamente. Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, chora porque Jerusalém matou os profetas e haveria de crucificá-lo, chora porque Jerusalém seria entregue nas mãos dos romanos e seria arrasada e devastada até os fundamentos. Quando Jesus entra na cidade, Jesus diz para Pedro e João assim: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Prepara um cenáculo no Monte Sião. Chega quinta-feira à noite, a mesa está posta, cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas, vinho, e do lado uma bacia com água e uma toalha. Isso porque não se sentava à mesa sem lavar os pés, porque as mesas eram baixas, não dá para esconder os pés como as nossas mesas de hoje. Sapatos eram alpargatas de couro cru abertas, e Jerusalém fica num deserto. A pessoa sentava e botava o pé bem próximo do rosto daquele que está do seu lado. Mas lavar os pés era um trabalho de escravo, e os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros, ou até mesmo os seus próprios. Então diz a Bíblia que eles se assentam à mesa sem lavar os pés. E apesar de Jesus estar mergulhado na sombra da cruz, eles estão atravessando a passarela da feira das vaidades. E eles se assentam à mesa perguntando: quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter mais projeção no reino? Quem de nós vai ter destaque maior no reino? E quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal, Jesus se levanta da mesa, pega a bacia, cinge com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ou constrangimento, ou tapa de luva. Imagine Jesus lavando os pés de Mateus, de Tomé, de Judas Iscariotes. Aí Jesus chega na frente do Pedrão, ele arregala os olhos com certeza, e pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus responde: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Ele era 880 e disse: Senhor, ó, devo dizer uma coisa, os meus pés tu não vais lavar, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto. Não, os meus pés não, os meus não, o senhor não vai lavar meus pés, pronto, está decidido. E Jesus disse para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele diz: Senhor, então faz o seguinte, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho completo então. Aí Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. Jesus está se referindo a Judas Iscariotes. O que Jesus está dizendo é o seguinte: todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que são regenerados precisam constantemente serem purificados pelo processo contínuo da santificação. Naquela noite Jesus faz uma grande transição do judaísmo para o cristianismo, porque foi a última Páscoa. Nunca mais precisou matar um cordeiro. Jesus naquela noite pega o pão, o parte, diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Pega o cálice de vinho e diz: este vinho, este cálice é a nova aliança em meu sangue.
E ali Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacerdote e o sacrifício, o ofertante e a oferta. E a partir de agora, todos nós temos Jesus como nosso Cordeiro Pascal. Diz a Bíblia que, tendo ele cantado um hino, porque na mesa, Jesus vai fazer uma afirmação absolutamente alarmante. Jesus diz assim: um de vós há de me trair. E os discípulos entraram em pânico e perguntaram um por um: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E até o Judas Iscariotes hipocritamente pergunta: porventura sou eu, Senhor? E Jesus responde: tu o dizes. Aliás, aquele que mete a mão comigo no prato me trairá. E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou em Judas, e ele saiu daquela reunião e mergulhou nas sombras daquela noite espessa para buscar um momento oportuno para liderar a turba armada para prender Jesus no Getsemane. Quando Jesus está saindo, Jesus diz assim para os discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Aí Jesus encostou bem em Pedro: ô Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que o clima está pesado. Eu sei que nos bastidores se trama a tua prisão e a tua morte. Eu acho até, Jesus, que os meus colegas aqui não vão aguentar. Eu acho que eles, na hora que a coisa pegar, eles vão fracassar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: eu sou um homem batuta, eu aguento pressão, a corda não rói do meu lado. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor: ainda que todos te abandonem, eu aqui, jamais por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha firme para ele e diz: pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Desceram o monte Sião, atravessaram o vale de Cedron, mergulharam nas fraldas do monte das oliveiras, onde havia uma prensa de azeite. E quando chega ali, diz a Bíblia que Jesus deixa 8 discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. E aí Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus entra sozinho para o interior do jardim, prostra-se com o rosto no chão, o Criador do universo, o Rei da glória. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que poderia libertá-lo da morte. E ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Quando ele se levanta desse período de oração e volta para os discípulos, eles estão dormindo. Jesus não acorda todos eles, não. Jesus só acorda Pedro e diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para o segundo round de oração, e ele ora e chora, e ele ora e chora, e ele ora e chora, e ele faz a mesma oração. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Ele volta para os discípulos, eles estão dormindo de novo. Aí Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a luta é maior. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. E a pergunta, meus amados, nesta noite é: que cálice é esse que está fazendo Jesus angustiar-se até a morte? Será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam? Será que era certeza que ele seria preso naquela noite de maneira tão aviltante? Será que era certeza que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico?
Será que era certeza que ele seria condenado no pretório romano, apesar do juiz que o julga estar consciente da sua inocência? Será que era certeza que carregaria pelas ruas apinhadas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida, dizendo: crucifica-o, crucifica-o? Será que era certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, sofrendo sede, cãibras e dores horríveis? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Irmãos, este cálice era a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a nossa cabeça. Este cálice era a certeza de que ele, sendo amado do Pai, ele seria rejeitado naquela cruz e gritaria: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a consciência que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Era a certeza de que o próprio Pai viraria o rosto dele e aplicaria nele o golpe da lei que devia cair sobre nós, porque o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Destaco para os irmãos algo sublime. Depois do terceiro período de oração, não tem mais angústia em Jesus. A batalha foi travada no Getsemane. Não tem mais angústia. Quando Jesus se levanta do terceiro período, ele vai lá para os discípulos e dá uma balançada neles: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. O Pedro pega a espada, decepa a orelha do Malco, e Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Quando a turba chega armada, Jesus não se esconde atrás das oliveiras históricas daquele jardim. É Jesus quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora, Jesus vai para o sinédrio, e eles cospem nele, e eles esbordam a cabeça dele. Ele está firme como uma rocha. Ele é levado para o pretório romano, e quem está confuso e perturbado é o governador Pôncio Pilatos. Ele está firme, resoluto. Ele caminha para a cruz, as mulheres choram, e ele diz: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. Ele é pregado na cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Ele ali discursa as maiores verdades da fé cristã. Pai, perdoa-lhes, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, filha, eis a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pedro, covardemente, também foge naquela noite, começa a seguir Jesus de longe. E aí diz a Bíblia que ele, acompanhado de João, meio aparentado do sumo sacerdote, consegue entrar lá na casa do sumo sacerdote, e fica lá onde tem um braseiro, no pátio. A noite está fria, ele quer se aquentar. Quando passa uma criada, olha bem para ele, o reconhece e diz: tu também estavas com ele, o Jesus, o Nazareno. O Pedro nega diante de todos: eu não sei o que dizes. Aqui não está bom. Ele vai lá para o alpendre, tenta se esconder por lá. Passa uma outra criada, olha, o reconhece e diz para os colegas assim: aquele ali é também discípulo dele. O Pedro escuta e diz: eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens, talvez aqueles que prenderam Jesus, entre eles, olha bem para o Pedro e diz:
esse sotaque nortista seu, esse sotaque de Galileu seu é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E diz a Bíblia que Pedro agora nega, que Pedro jura, que Pedro pragueja, que Pedro fala palavrão, que Pedro fala coisas horríveis. Ele diz: eu não conheço este homem. Nesse momento o galo cantou, Jesus cravou nele o olhar, e Pedro caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite Jesus foi esbordoado e cuspido no sinédrio, e Pedro não estava lá. Na sexta de manhã Jesus é levado ao pretório romano, acusado, e Pedro não estava lá. Jesus foi sentenciado à pena de morte, foi preciso de um outro Simão ajudar Jesus a levar a cruz, porque Pedro não estava lá. Sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus é crucificado, Pedro não estava lá. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morre, Pedro não estava lá para dar pelo menos um sepultamento digno a Jesus. Jesus é sepultado, Pedro não está no sepultamento de Jesus. Sábado, silêncio da morte, Pedro está escondido com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres da Galileia que vão ao túmulo. Quando chegam, a pedra está rolada. Quando elas olham, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo disse para as mulheres assim: tem um recado aqui dele: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Por que a menção do Pedro, se ele já era discípulo e o primeiro deles? É porque Jesus sabia que Pedro havia desistido. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite que apesar dos seus deslizes, apesar dos seus fracassos, apesar das suas quedas, Jesus não desiste de você. Ele não abre mão da sua vida, Ele não perde você de vista. Ele ama você, Ele quer você, Ele restaura você, Ele põe você de pé outra vez. Ele é o Senhor das segundas oportunidades. Agora imagine comigo a viagem de Jerusalém a Galileia. São 153 quilômetros a pé. Eu fico pensando, Felipe, que cada passada do Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele ia caminhando e pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me arrebentar todinho, ele vai me quebrar pelo meio. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. E ele, que era um líder, disse assim: eu vou pescar. Preste atenção nisso. Você precisa orar mais pelos líderes, sabe por quê? Não tem líder neutro. O líder é uma bênção ou é um problema. Neutro não é. John Maxwell disse que liderança é influência. O líder sempre vai influenciar. Porque o Pedro era um líder e dizia: eu vou pescar. Os outros disseram: pois nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? Preciso de um troco? Não. Quando o Pedro diz eu vou pescar, está dizendo o seguinte: fim de linha para mim, acabou. Não tem mais futuro, não tem mais sonho, não tem mais projeto. Vou voltar para o passado. Vou voltar para as redes, vou reabrir minha empresa pesqueira. Esse negócio de apostolado não dá mais para mim, acabou o sonho. Naquela noite, diz a Bíblia, que eles nem uma piaba conseguiram pegar. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. A noite está acabando e as redes estão vazias. E eles estão voltando ainda de noite, meio escuro. Alguém caminha lá na praia, ele não sabe quem é. O barco está a 100 metros da praia.
E de repente aquele que está aqui na praia se dirige a eles lá no barco assim: covardes! Foi assim? Não. Filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores. É assim que Ele trata você, é assim que Ele trata a mim. Apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos fracassos, Ele nos chama de filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. É claro que Jesus não precisava dessa informação. Ele não está fazendo essa pergunta porque precisa ser informado, não. Ele está fazendo essa pergunta para acordar a consciência deles. Então Jesus diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite, a quem estamos agradecendo pelos 10 anos dessa igreja nesta noite, é o Deus que manda no céu, é o Deus que manda na terra, é o Deus que manda no mar. E o Senhor empurra um cardume de 153 peixes selecionados para o lado direito do barco, e quando eles lançam as redes, os peixes começam a pular, e João diz: ô Pedro, é o Senhor, Ele chegou, é Ele, Pedro, Ele está aqui, Pedro. E Pedro mais uma vez larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, e diz: agora Ele vai me quebrar, Ele vai me arrebentar todo. E quando ele chega na praia, um susto, ele vê um braseiro com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Sabe por que Jesus plantou aquele braseiro ali? Para armar a cena da queda do Pedro, para curar a memória do Pedro, a psique do Pedro, e dizer: meu filho, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para dizer para você uma coisa: na mesma geografia, no mesmo cenário que você me negou, você vai ter chance de me confessar. Aonde você caiu, eu vou te levantar. Aonde você for um problema, você vai ser uma solução. Aonde você fracassou, eu vou restaurar a sua vida. Sabem por quê? Porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Depois que Jesus o alimentou, diz a Escritura, que Jesus chama Pedro para uma conversa e diz: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que o Pedro havia dito lá atrás? Eu sou mais crente que os outros, eu sou mais leal do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você ainda sustenta a opinião que você tem sobre você? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez assim: Simão, filho de João, tu me amas? Ele não pergunta se ama mais, não, só pergunta se ama. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou triste, terceira vez: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta: por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Tu me amas? Porque 3 vezes o Pedro havia negado a Jesus. Mas o que significa isso? Jesus perguntou 3 vezes para dizer o seguinte: ô Pedro, você não me negou a primeira vez? A minha graça é suficiente para levantar você. Você fracassou a segunda vez? A minha graça é suficiente para levantar você. Você me negou a terceira vez? Pois a minha graça é suficiente para restaurar você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado.
Mas, meus irmãos, uma riqueza nesse texto na língua original, na língua grega, que não dá para verter para a língua portuguesa. Vejamos, há dois verbos na língua grega aqui nesse texto: o verbo filéu, verbo da palavra filia no grego, de onde vem, por exemplo, amor, filosofia, amor à sabedoria, é um amor de gostar, eu gosto. E o verbo agapau, a palavra ágape, que é um amor sacrificial, que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Jesus usou o verbo agapau, a palavra agape. Perguntou assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, de dares tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi mais ou menos assim: olha, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu com o verbo filéu, filose. Aí Jesus fez a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta de novo. Ele respondeu assim: ó Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não estou pronto a dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu de novo, filose, só isso. Eu te amo, um amor filéu, eu gosto do Senhor. Por que o Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores. Então Jesus perguntou para ele a terceira vez assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? O Pedro, triste, disse: é só isso mesmo, Jesus. Do mesmo jeito respondeu, filose, eu só gosto do Senhor. O que nós aprendemos aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, disse para Jesus: eu darei minha vida por ti, ele negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar sua vida por ele. Mas notem, meus irmãos, que Jesus está apenas aqui restaurando a vida de Pedro. Jesus está também restaurando o ministério de Pedro. Talvez nesta noite haja alguém aqui que já foi gente em linha de frente, de vanguarda, de liderança, mas que diante dos fracassos da vida, das lutas da vida, das intempéries da vida, caiu, se arrebentou, um deslize moral, um problema no casamento, um problema na vida, e começou a voltar para suas redes, para o seu passado, diz: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais esperança. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui hoje para colocar de volta o cajado de pastor na sua mão, para restaurar seu ministério, para restaurar seus sonhos, para restaurar a sua vida, para colocar você de pé, para você ser uma bênção. A partir de agora, irmãos, Pedro é um outro homem. A partir de agora Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir de agora Pedro é um homem de oração. A partir de agora Pedro prega, os corações se derretem. A partir de agora Pedro ora e os enfermos são curados. A partir de agora Pedro lidera a obra da evangelização. A partir de agora Pedro é um gigante de Deus. E é depois que Pedro escuta isso de Jesus, que Jesus leva Pedro para o versículo 18. Olha comigo o versículo 18. Está escrito o seguinte: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, te pregará, te crucificará, te levará para onde não queres. Disse isto, verso 19,
para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você se lembra naquele dia que você falou que estava pronto a morrer por mim? Daria sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, é quando você ficar velho. E eu fico imaginando que Pedro, sem a graça de Deus, talvez sairia dessa conversa para uma clínica psiquiátrica, para um divã. Você já pensou nisso? Pedro chegava em casa, ele era casado, dava um abraço na esposa, passava aquele filme na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Terminava de pregar um sermão abençoado, passava na cabeça dele assim: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Nas férias, não tinha férias na época, viu? Aquela casa de montanha, ou naquela casebre da beira da praia, passava um filme: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Não, ele nunca teve esse drama. Aliás, ele conta para nós o que aconteceu no final. Você quer saber como é que ele encarou isso? E eu termino aqui. Abra sua Bíblia aí em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele conta para nós como é que aconteceu isso, como é que ele encarou isso, a hora da morte. Veja lá comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Essa é a mesma expressão de Paulo: estou já sendo oferecido por libação. Certo de que estou prestes a deixar o meu corpo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Jesus revelou quando ele ia morrer, na velhice. Jesus revelou a forma que ele ia morrer, crucificado. E Jesus revelou o propósito dele morrer crucificado: glorificar a Deus com a sua morte. Então não tem nenhuma morte mais profetizada na Bíblia que a morte de Pedro. Mas como é que ele encarou isso? Mas, versículo 15: de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha morte, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, eu vou ser crucificado, mas Roma não tem poder de calar a minha voz. A voz do Evangelho vai continuar ecoando e ressoando pelo desdobrar das gerações. Pedro vai morrer, mas a pregação de Pedro vai continuar. Esse auditório hoje é uma prova disso. A voz do Evangelho não pode ser calada. Não tem autoridade humana, não tem corte, por mais igreja que ela seja, não tem demônio, por mais terrível que seja, que possa calar a voz da igreja, a voz do Evangelho, porque esta palavra vai ecoar, esta palavra vai vibrar, esta palavra vai salvar, esta palavra vai libertar, e a palavra de Deus vai prevalecer. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua, a sua obra continua, a sua obra continua. Diz os historiadores que quando chegou o dia da execução de Pedro, ele disse para os seus carrascos: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias complexos. Posso talvez não fazer uma leitura tão nítida, mas eu creio que o cerco está fechando. Não tem espaço mais para
25 gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele. Un uomo con la coppola grida: è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri, non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio.